Boa tarde, meu querido parceiro Paulinho Carvalho. Estamos aqui no episódio número 13 do Repaginar. Hoje no horário novo, hein, querido? Um horário às 3 horas da tarde, testando um horário novo para ver como é que as coisas se comportam no horário novo. No horário normal mesmo é sempre à noite, né? Só hoje que eu aqui sou o problema e tivemos que transferir para as 15 horas. Tudo bem, Paulinho? Como é que você está, querido? Tudo jóia, cara. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa, melhorando da seu retorno, convalescendo aí do seu desconforto cardíaco? Sim, sim, sim. É isso Melhor aí, já disso é o emagrecimento não voluntário, né? o emagrecimento não voluntário. Esse aí já perdeu 5 quilinhos, mas está aqui, nos dando ar da graça. Obrigado mais uma vez, está aí. Bom, hoje nós temos um convidado, querido, que já esteve comigo no Anota Aí, falando sobre pausa ativa, junto com um sócio dele. E eu, mais do que rapidamente, me propus a falar. Falei, deixa eu trazer aqui o meu querido Márcio para falar sobre um assunto que eu considero um assunto negligenciado pelas organizações com a cientificidade que ele merece. Mais ou menos como cultura organizacional, mais ou menos como muitos temas contidos nos RPG. E eu trago então aqui o nosso querido Márcio Luiz Aldecoa, 23 anos de experiência nessa bagaça. Fala, meu querido Márcio, você tá bom? Fala aí, Orlando Pavani Júnior, que eu vou te chamar de Orlando, embora eu saiba que todo mundo te chama de Pavani, mas Não você pode sabe chamar que de Orlando. Eu não consigo chamar você de Pavani. Não consegue, muita gente não consegue. Paulo, o Márcio e todos vocês estão nos assistindo e assistirão a gravação. Conheço o Márcio desde pivete, a gente estudou junto na escola de freiras, onde fizemos o nosso colégio, e o mundo nos deu a chance, que na verdade foi as mídias sociais e alguns colegas abnegados nos deram a chance de nos encontrar novamente, embora morássemos muito próximos. A tendência é que essas coisas não é tão fácil assim a gente se reencontrar. A gente se reencontrou e estamos vendo o que esses profissionais fizeram durante tudo isso aqui. O Márcio tem uma experiência muito grande no que tange a esse assunto que nós trabalhamos hoje. Você se apresenta aí, Marcião. Fala um pouquinho quem tu és, o que tu fazes e qual a tua empresa. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Orlando. Obrigado, Paulo, aí está conosco aí, né? Bom, eu por formação, eu sou professor de educação física, né? E trabalhei com educação física por várias áreas da educação física, né? Desde o magistério, começando lá com os pequenininhos, fui até a faculdade, mas o meu sonho, na verdade, era trabalhar dentro de empresa. E eu entrei em empresa em 92, mas não para trabalhar com o que eu faço hoje. A gente trabalhava numa associação desportiva classista e foi aí que começou realmente, que deu o start eu já tinha essa vontade, mas aí a gente foi conhecendo a empresa e aí, durante todos esses anos, em 99, eu fui convidado a ser prestador de serviço com ginástica laboral. E então começou aí, né, a empresa Life em 99, a gente trabalhando com ginástica laboral, e à medida que a gente foi trabalhando no ramo, um médico me falou de ergonomia, e eu em 2000 fiz o meu primeiro curso, desses cursinhos rápidos de ergonomia, e aí em 2007 eu me especializei em ergonomia, então hoje a gente trabalha com essa parte falando bem resumidamente, obviamente, com essa parte de ginástica laboral e de ergonomia. Eu também sou técnico de segurança do trabalho, mas a minha ideia em fazer o curso técnico era para entender um pouquinho mais da área, a princípio não para trabalhar como técnico, mas para continuar realmente como consultor nessa área de ergonomia, mas para entender um pouquinho mais todo o linguajar, todo o vocabulário e tudo o que tange realmente com relação à segurança do trabalho, né? Então, hoje a gente faz essas análises, né, ergonômicas do posto de trabalho e a ideia realmente é mostrar para a empresa como que está a situação dela, real dela, e apresentar algumas sugestões ou recomendações de melhoria, né? Em suma, é isso daí que, basicamente, o Márcio Aldecoa é isso daí. Ô, Márcio,
eu vou começar fazendo uma pergunta, depois eu passo para o Paulo. O requisito, nós aqui, esse programa se chama Repaginar, Márcio, porque nós temos um documento chamado RPG, significa Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão. E lá ele tem 26 coisas que a gente pede para as organizações fazerem. Na verdade, a gente examina, a gente explora uma organização para entender em que nível ela está em relação a esses 26 referenciais, subreferenciais temáticos, é assim que a gente chama. E o subreferencial temático 7.4 do nosso documento, ele fala exatamente do teu trabalho. Sim. Fatores ergonômicos, fatores... eu diria mais do que fatores ergonômicos, né? Fatores de segurança no trabalho e ergonomia, propriamente dito. Quer dizer, o bem-estar do colaborador para executar a sua função no posto de trabalho. E a gente percebe que esse item, nas explorações que fizemos, é muito mal pontuado. Ou seja, quando a gente examina, explora esse requisito e vê quais são as práticas que as organizações fazem, elas se limitam a falar o PCMSO, PPRA. E hoje juntou tudo num único documento chamado PGR, né? PGR, agora chama PGR, né? Tem que até atualizar o nosso documento. E mais do que se limitar a fazer esse diagnóstico, não cumpre as orientações que esse eventual diagnóstico sugere. Ou seja, é um trabalho absolutamente pro forma, se faz e não... Como é que é esse negócio? Quer dizer, se a gente não cuida desse bem-estar do trabalhador em relação a esse assunto, a empresa perde o quê com isso? Só 30 segundinhos, só, Jamil. Só um minutinho. Espera um pouquinho que aconteceu um fato inusitado aqui. Peraí. Você vê, Paulo, esse tipo de problema acontece, né? As organizações não cuidam disso como deveria se cuidar, né? Seu microfone. Eu vou até perguntar aqui algumas coisas. Desculpa. Também com relação a... O que aconteceu aí? Tive que apagar um pequeno incêndiozinho aqui. Bom, mas vamos lá. Isso que você disse, Orlando, realmente acontece muito, infelizmente. A gente, muitas vezes, não vou falar nem contratado, porque eu não faço isso. Fazer o documento simplesmente por fazer. Só para cumprir. Isso existe, certo? Muito, muito. Infelizmente existe. E... Assim, eu tô cansado. Vim correr, subir esse cara, fiquei cansado. Paulinho, eu não tive infarto, não, mas eu tô um pouquinho cansado. Tá? Mas, eu dizendo, infelizmente isso acontece. As empresas não estão... É uma obrigação legal, né? Fazer o PGR, assim. É uma obrigação legal. A ANR foi alterada também esse ano, né? Na verdade, o ano passado entrou em vigor esse ano, e a ideia seria melhorar. Mas o que aconteceu? Dentro desse PGR hoje, existe a análise ergonômica preliminar. Ou seja, você dá uma passada de olho na empresa, como era feito antigamente com plano de ação e tudo mais, o plano de risco, né? E o PPRA. Olha, acho que aqui tem risco ergonômico, aqui não tem, aqui tem. E aí, se a pessoa entender que é interessante, então vamos fazer uma análise ergonômica. A coisa não é assim, né? A gente tem que realmente buscar algumas soluções. E eu te digo mais, às vezes você faz a análise, você mostra que está errado, e às vezes, Orlando, Paulo, o que está errado é uma coisa muito simples. As pessoas têm a ideia assim, nossa, eu vou ter que mudar aqui, vou ter que investir, né? Então eu vou gastar muito dinheiro. Né? Então não dá para fazer uma coisa, mas essa mudança, às vezes, é só um treinamento, é só uma conscientização do como pegar alguma coisa. Fala-se muito em transporte e levantamento de cargas, mas as empresas, infelizmente, dão pouca...
pouca atenção para esse tipo de coisa, né? E aí eu vou te falar assim, a grande maioria, as que realmente se preocupam são exceções, infelizmente. Você atribui isso a quê? A um problema de cultura? O que é? A que vale essa negligência? Aí eu creio que assim, plagiando Titãs, né? Homem primata, capitalismo selvagem. Então é mais ou menos por aí, né? Vamos enxugar um gelinho aqui, passar um pano e vamos embora. Existe, por exemplo, vocês terem uma ideia, uma discussão gigantesca daquelas tais cintas ergonômicas, sabe? Aquelas cintas que os caras colocam, tal, né? E em ambientes de trabalho industriais, né? Isso, você trabalha num setor de logística, por exemplo, que você carrega peso, tal, você tem o rapaz que vai descarregar o caminhão, carregar. Vamos indicar a cinta ergonômica, cinta lombar. Essa cinta ela não tem nenhuma comprovação científica de que ela funciona, né? Mas você vê que todo mundo usando. Por que que usa? Eu me senti melhor. É um sentimento, né? Mas assim como tem um sentimento que você melhora, você tem outros sentimentos. Por exemplo, eu coloco aquilo, eu tenho um sentimento de segurança, que eu estou mais seguro. Esse sentimento de estar mais seguro pode me fazer querer levantar mais peso do que eu posso realmente. Então, eu, na verdade, em vez de colocar alguma coisa, indicar alguma coisa para o funcionário ou colaborador, enfim, qualquer nome, que realmente dá segurança, a gente está dando uma falsa segurança para ele. E pior, está estimulando a pegar alguma coisa que agora ele acha que ele está seguro. Né? Quando que se você tem a sua constituição física para pegar 30 quilos, você pode pôr a cinta, você não vai carregar 40, você vai conseguir continuar carregando os mesmos 30. Né? Mas aí dá a sensação de que o cara pode carregar mais. Exatamente. Quando o correto deveria ser arrumar algum tipo de dispositivo que substituísse o colaborador e não que fizesse ele carregar. Via de regra, sim. Aí o que acontece é assim, mas, você vai cortar um posto de trabalho, e essa é uma questão realmente que a gente se preocupa muito quando a gente vai fazer esse documento, não é? O que acontece assim é que existem trabalhos em que não é para realmente um homem fazer. Uma pessoa, por exemplo, não pode carregar 6.000 quilos por dia, por mais pausa que ela possa ter nas 8 horas. E isso acontece nas empresas. Paulão. Márcio, nós tivemos aí lá no início do século XIX, com a administração científica, né, com Frederick Taylor, um dos primeiros estudos de ergonometria para a linha de produção, né? Que foi feito para poder justamente justificar a linha de produção, né? Sim. Então, posicionamento, tem até um exemplozinho dos tijolos, tal, né? Da altura correta, de onde que teria que estar, para você não forçar e tudo mais. Olha o Igor aí, ó. Olha o Igor falando 2 citações de Titãs na mesma live. Seja bem-vindo, Igor. Diga, Paulinho. E mudou muito a produtividade, né? Esse estudo, né? De lá para cá, o que nós avançamos? Olha, eu não tenho nem muita base para te responder isso, o Paulo. Mas se você pegar aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, vocês acho que já assistiram, Sim. Que ele está lá, né, apertando, tal. Aquele filme, se eu não estou enganado, é de 1930, por aí. A gente vê isso ainda hoje nas fábricas, para te responder o que mudou, né? Esse movimento do Taylorismo, na verdade, não terrorismo, né? Taylorismo, ele veio realmente para ajudar algumas coisas. E a gente tem muita base por esses estudos que a gente poderia estar aplicando. O fato a empresa ela está disposta
a investir nesse sentido ou não? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu vou fazer um documento, uma análise ergonômica do trabalho, né, não a preliminar, eu vou fazer um documento desse que eu imagino que ele vai ser contra mim. Eu só vou fazer, na verdade, se eu estiver disposto a mudar o modo operante da produção. Senão, eu não vou fazer. Senão, eu vou deixar como está e vou... O que acontece, infelizmente, eu vou deixar como está e eu vou administrar os eventuais processos trabalhistas que podem vir. Mais ou menos isso, né? O Paulo, você perguntou do que evoluiu, mas sua pergunta foi canalha, capciosa, porque você sabe que não evoluiu nada e a coisa não evolui, não evolui. É um diagnóstico como esse, né, você analisa o posto de trabalho, né, Márcio? Sim, sim. Com o advento da robótica, com o advento da inovação tecnológica, do próprio posto de trabalho ter sido substituído por um robô, aquele cara da fábrica passa a trabalhar num outro lugar, um trabalho mais administrativo, mais cerebral, menos manual. Sim. No caso das atividades de escritório, a coisa também exige um cuidado, né, que também não se tem. Sim, eu vou até daqui a pouco colocar a perguntinha do Igor aí, que é uma perguntinha importante, já vou expor a sua pergunta. Mas no caso dessa robotização, quer dizer, sobrou o homem a operar o robô. Sim, sim. Isso exatamente. Também exige um trabalho ergonômico que não evoluiu, né? Exige, mas aí acaba sendo assim, o esforço físico, vamos dizer assim, ele é bem menor. O que a gente procura quando a gente faz uma análise ergonômica? A gente procura se existe naquele setor, naquele posto, naquela empresa, basicamente alguns fatores que podem causar lesão. Basicamente, são 4 fatores. Ou seja, força excessiva, né, força física excessiva, postura inadequada de membro superior, compressão mecânica e repetição. Então, esses 4 são os 4 fatores que você busca em qualquer atividade. Isso, são fatores que causam lesão. Né? São fatores, assim, se nós encontrarmos um desses fatores, né, no posto de trabalho, a gente pode afirmar que aquele posto de trabalho não é que ele tem o risco de causar, ele vai causar lesão. Então, por exemplo, se a pessoa executa força excessiva num determinado atividade laboral dela, ela está exposta a esse risco e, por consequência, ela vai ter uma lesão. Lesão do quê? Ela pode ter uma lesão de coluna, ela pode ter uma lesão de braço e assim por diante. Se, por exemplo, a gente estiver trabalhando com o braço acima do nível do ombro, é um fator causal de lesão. Você vai ter uma lesão de ombro, né? E posso afirmar para vocês, né, na prática, que se a gente tendo uma lesão de ombro não é nada gostoso, é uma dor bem legal. Né? Então, o que a gente busca é isso. Ver se tem o que a gente pode fazer para resolver, para diminuir. Nessas análises ergonômicas, inclui acessibilidade, análise de acessibilidade para pessoas especiais? Hoje em dia, sim. Até porque as organizações hoje têm o trabalho do deficiente físico. Eu nem sei mais como é que a gente fala, né? A gente fala de deficiente físico, né? Por causa do policiamento. Verborrágico, né? Mas vamos falar de deficiente físico, né? Mas existe sim. A análise ergonômica, ela pode ou não ser muito ampla, né? Faz parte da análise ergonômica a gente medir calor? Faz parte medir ruído? Faz parte. Às vezes a gente às vezes não faz isso porque o próprio Departamento de Segurança do Trabalho já fez essa medição. Então, a gente não precisa refazer. Né? Daí a ideia de estar muito integrado o trabalho com a medicina e segurança do trabalho. Né? Porque tem muita coisa que eles já fazem. Né? Então, a gente entra onde realmente tem essa defasagem. Quem normalmente contrata isso é quem? É o pessoal de RH? É o pessoal...
Olha, eu já passei por várias mãos, no bom sentido, hein, dentro da empresa, né? Assim, o pessoal do RH, o pessoal de segurança e o pessoal do departamento médico. E aí eu te falo, o melhor de todos para a gente tratar é realmente o departamento de segurança. Esse é o mais consciente que a gente tem. Exatamente. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso porque eu já sofri, então, e eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Não sei se eu fui contemplado, mas aquela lesão por movimento repetitivo causado pelo mouse, a tendinite, né? Ela hoje é uma lesão já comum dentro de todas as organizações. Eu não conheço dificilmente eu conheço alguém que já não reclamou. E eu já tive 2 vezes, eu vou te dizer, é cruel a dor que você sente no braço e te impossibilita você trabalhar, porque você não... O que nós fazemos? Não, no caso? Eu vou até acrescentar aqui, ó, o mouse, ele é um fator redutor até. O problema é eu que utilizo no notebook esse dedinho aqui, ó. Isso. Pior ainda, cara, porque aí esse dedo aqui, ó, ele mexe aqui, impressionante como dói. Sim. Eu não consigo usar o mouse, eu preciso usar aqui e isso aqui me atrapalha. Paulo, e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: aonde o estudo pode prever qual é os parâmetros de prevenção, ou seja, qual a amostragem que você tem que ter para saber que aquele colaborador está próximo de ter uma lesão desse tipo? E essa lesão pode tirar ele realmente de uma semana, um mês de trabalho. Sim. Ou a resposta é trabalhar com a esquerda. Quem é destro? Treinar o cara na esquerda, criar um curso para treinar o cara a usar ambidestro para poder resolver esse problema. Depois o Igor... Eu estou dizendo isso porque um cara chegou para mim uma vez, amigo meu, que é empresário, falou assim, olha, ele falou assim, rapaz, se vocês começarem a ter esse problema aqui, eu vou pedir para eles treinarem para a esquerda, porque senão não pode ser. Ou seja, qual a saída para isso aí? Se tem exame, como é que isso é feito, como é que isso é medido, como é que isso é... Né? Qual é a ação preventiva em cima disso? E, ó, aproveitando, o Igor fez assim, ó, com o home office, isso ficou mais desafiador, porque o cara trabalha em casa, na empresa ainda tem aqueles negocinhos que bota no pé, um mousepad com aquele estofamentinho aqui e tal. E em casa, que o cara foi para trabalhar em casa, nem internet ele tinha, ele pega um pedaço da casa que tem uma mesa completamente despreparada para trabalhar e fica lá um dia ali. Tem um amigo meu que chegou lá na casa dele, estava o filho no lugar, a mulher no outro filho no outro, ele ficou na privada, trabalhando lá na privada. Sério? Não é mentira, não. Eu imagino. Bom, vamos lá, Paulo. Assim, a tendinite, na verdade, ela é, vamos dizer, ela é uma lesão até normal. E ela tem, ela tem mas 4... é dolorida, viu? Sem dúvida nenhuma, ela tem 4 graus. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O terceiro e quarto já são graus assim bem mais graves, né? E assim, a cura, vamos assim dizer, ela, via de regra, passa por algum tipo de cirurgia. Então, se a gente tem uma tendinite... Caramba, cirurgia? E que não vai adiantar nada, porque você mexeu, assim, desculpa os médicos, mas tem algumas coisas ela volta. O que acontece? A gente tem que eliminar o fator causal dessa lesão. No caso do mouse, qual que é a solução? Primeiro, como o Orlando falou, a gente tem que usar realmente o mouse. Como que eu tenho que usar o mouse? Se a gente põe aquele apoio, dá para ver, se a gente põe aquele apoio aqui assim, ó, deixa eu ver aqui como é que faz aqui. É uma almofadinha, né? Se a gente põe a almofadinha, né, você pode ficar com uma extensão grande de punho. Pode ficar assim, né? O ideal é não ficar nem assim e nem assim. O ideal é ficar na posição neutra. Entendeu? Ficar o mais reto possível. Então, você mover o mouse nessa posição, assim, como se fosse fazer um tchau. Só que em cima da mesa. Apoiada. Entendeu? Você apoia o antebraço inteiro. Eu trabalho assim hoje. Eu apoio o antebraço inteiro. E quando eu vou mover o mouse, eu estou numa posição neutra de punho. Entende? Para que a gente não tenha esse tipo de lesão. É a famosa lesão de síndrome do túnel do carpo.
né? É a mais comum delas, né? Ah, é por causa de tendinite? É por causa disso, túnel do carpo? Sim, sim, sim. O início, sim. E o que acontece assim, por que É melhor vocês explicarem para o pessoal que não sabe o que é o tal do túnel. A gente tem, é como se fosse, vou ser grosseiro até na explicação, a gente tem a região aqui do punho e a gente tem todos os tendões, eles passam basicamente pelo mesmo lugar aqui, né? Formando um túnelzinho, né? Para mexer lá os dedos lá, né? Então, se a gente for mexendo aqui, ó, a gente consegue ver que tá contraindo aí os músculos, né? E o tendão, o que é o tendão? O tendão é o final da parte muscular. É a parte do músculo que gruda no osso, para ser assim bem grosseiro, mas tentando ser didático. Então, e o tendão, ele não tem função de contração como o músculo. O que acontece, assim, é que, vou até fazer como se fosse uma historinha, mas o tendão, ele é tão amigo do músculo, tão amigo, que ele percebe que o músculo cansou, então ele quer fazer a mesma coisa que o músculo. E ele começa a tentar fazer a função do músculo. Então, ele vai cansar muito mais rápido, porque ele não tem essa função, e aí ele vai inchar. Inchou, deu uma tendinite. Que para a gente regredir essa tendinite, para ficar tudo normal, a gente tem que parar de fazer o movimento que a gente está fazendo, descansar, e ele desincha, né? Muitas vezes tem que tomar o anti-inflamatório, né? E ele desincha, e aí fica tudo bem, volta-se ao normal. Só que o problema é que a gente acaba voltando para aquela mesma condição. Outra coisa que é terrível, né? Respondendo aí também o Igor, que ele falou do home office, falando um pouquinho de home office. Existem empresas que se preocuparam com esta questão. Então, colocaram lá uma cadeira legal para o... Aliás, tem muitos que levaram a própria cadeira do trabalho para casa, levaram os apoios de antebraço para digitar, levaram o apoio de pé, levaram para casa para utilizar. Uma outra coisa que é extremamente prejudicial é o uso do notebook, né? Na posição que normalmente a gente usa. A gente está fazendo olhando para baixo. A gente tem que aumentar a tela dele, deixar a tela do notebook numa altura tal em que a gente consiga olhar na linha do horizonte e ver da metade do notebook para cima. Por quê? Porque a gente vai manter a nossa cabeça numa posição neutra. Né? Então, quando a gente vai né, tentando responder todo mundo aí, quando a gente vai para uma análise no setor administrativo, o que a gente busca? A gente busca, preferencialmente ou primordialmente, a gente verificar quais são as posturas que os trabalhadores estão adotando no posto de trabalho. Então, se eu chego lá, por exemplo, eu vejo que o cara está com o notebook, no apoio de notebook, ok, beleza, então ele está colocando a visão dele, está numa visão, ele está numa posição boa de cabeça. Porém, quando ele vai digitar, ele não está apoiando, só o cotovelo apoiado e a mão aqui em flexão. O punho está aqui em flexão. Então, isso é um fator que vai causar lesão, porque ele está numa postura inadequada no membro superior. Esse é um outro fator causal de lesão. E uma das coisas, por que o nome, né, o nome sofreu alterações, que era LER, depois passou a ser DORT. Né? LER, lesão por esforço repetitivo. Então, imaginava-se que só a repetição que causava lesão. Depois descobriram que não era só a lesão, que poderia ser a força, poderia ser a postura e poderia ser a compreensão mecânica que a gente usa como exemplo aí aqui na Viva. Então, mudou-se o nome para DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, qualquer distúrbio osteomuscular que você tem, que está relativo ao trabalho, pode ser uma doença ocupacional. Então, a gente, voltando, a condição realmente que o Igor perguntou, ficou muito difícil do segurança, do setor de medicina e segurança do trabalho, porque a gente não sabe como que ele está trabalhando lá. Outra coisa, que não façam isso, trabalhar com o notebook no colo. Né? Se vocês entrarem na internet aí, tem queimadura. Exatamente. Né? Me fugiu o nome agora, mas assim, fica uma vermelhidão assim, muito grande. Né? E entre outras coisas, né? Tem gente que fala que eu sou louco quando eu falo isso, mas eu faço questão de falar. Né? Se você é jovem
e está querendo ter filhinhos, e você trabalha com notebook no colo, né? Eu não sei se você vai ter. Pode afetar. Por quê? Porque o espermatozoide não gosta de lugar quente. Ele gosta de lugar mais fresquinho. Até por isso que ele está, teoricamente, fora do nosso corpo, lá no saco escrotal, que a temperatura lá é um pouquinho mais baixa. Ou é um pouquinho mais baixa do que os 36,5, mais ou menos. Então, ele ficaria. Agora, se você põe o notebook em cima, você vai superaquecer aquela situação e pode ser que você simplesmente mate todos os espermatozoides. Caramba! Né? Então, isso também pode acontecer. Márcio, então vamos lá. Então, olha, aí criou um outro problema sério aí que você está falando. Com certeza. Aí. Porque é o seguinte, com o avanço das startups, e aquele, se lembra lá do Maurício, dos Puffs, na última live, Pavani? Sim, a infantilização. A infantilização dos espaços possibilitou também que você coloca puffs, que você coloca sofás, até rede, né, para você trabalhar. E aí, esse cenário que você está colocando é um cenário frequente nas startups. Como a startup é um produto de vanguarda, não tem estudos ainda sobre isso, né? Não tem. E assim, eu questiono muito essas modas. Eu vou chamar de moda, tá? Essa questão de rede no posto de trabalho, esse tipo de coisa. Eu acho assim, você tem várias possibilidades. Pô, é legal, ok, mas a gente tem que primar pelo mínimo de conforto. Dormir numa rede, cara, de verdade. Se a gente pensar na nossa coluna, ela vai ficar um U. Não faz sentido, Já não vai fazer bem. Você passar horas lá, você está trabalhando numa rede, né? Imagina o cara tá com o notebook no colo, o pescoção aqui para baixo, né? Equilibrando o notebook. Então, assim, a que ponto que a gente está beneficiando? Então, o meu trabalho, Orlando, Paulo, eu prezo muito por essa conscientização. Então, quando se fala em ergonomia, é claro, existem a tecnologia, ela realmente é uma ferramenta, ela é uma arma, vamos dizer, muito, muito, muito agradável para alguns tipos de soluções ergonômicas. Como a gente estava falando aqui, você trabalha no setor de montagem, por exemplo, às vezes não tem jeito, você tem que automatizar a linha, né? E aí a pessoa fala, poxa, mas aí você vai perder o posto de trabalho. Não, você tem que dar um outro tipo de trabalho para aquele ser humano. E em contrapartida está o outro lado, né? Que o cara quer, não, vamos fazer aqui, você tem lá uma máquina de refrigerante que você pode pegar a qualquer hora, você tem uma máquina que você pode pegar dos chocolates, tal. Mas a empresa, estou chutando, tá? A empresa fez uma avaliação de quantos, não vou nem falar diabéticos, vou falar pré-diabéticos existem para oferecer isso para o funcionário? Eu não sei. Eu vou dizer assim que provavelmente não fez. Né? Então, são atitudes que as corporações tomam, né? Querendo dizer que não, eu estou à frente, eu tenho essa liberdade, tal, ok. Né? Mas será que você está realmente preocupada com o seu funcionário ou você quer realmente falar que você tem um ambiente legal? Se trabalhar num puff, não tem condição. Antigamente, a própria NR17 dizia assim, se o posto é possível trabalhar sentado, trabalhe sentado. Alterou a norma, né? Que hoje é sabido que essa alternância de trabalho em pé e sentado é melhor do que se só trabalhar sentado. Mas não fala em trabalhar recostado ou no U, entendeu? A gente não fala isso. Então, eu acho assim, são profissionais tomando atitudes, imaginando até, vou para o lado legal da escola, imaginando que isso seja
algum benefício, mas eles não consultam realmente as pessoas que podem ajudar a falar, isso aí é bom, isso aí é ruim. E aí, quando dá o ruim, aí chamam vocês, na área de vocês, nos chamam para tentar apagar o incêndio. Né? Que a gente tem alguns tipos de ergonomia. Tem ergonomia de prevenção, vou falar só essa, e a de correção, vai. Mas eu nunca fui chamado para trabalhar numa ergonomia de prevenção. Eu sempre fui numa de correção. Vamos lá corrigir alguma coisa que já está errado. Que já deu algum pano para manga, alguma ação? Já deu ruim, já tem alguma ação trabalhista, já deu alguns BOs. Mas, Márcio, no caso do LER, né, existe uma estimativa de horas de uso de mouse que já pode iniciar o processo de inflamatório e tal? Existe esse estudo? Tem. Inclusive tem como medir isso. Se a pessoa trabalha de 1 a 2 horas, você tem um grau de risco. Se trabalha de 2 a 4, de 4 a 6 e de 6 a 8. Isso tem estudo, né? Que dá para falar. O que acontece, Paulo, assim, você trabalhou 2 horas, ou a cada hora, que nem nós comentamos lá na outra Quando a gente falou de pausa ativa, tem o Pomodoro, você a cada 50 minutos tem que parar e tal. São práticas de pausa ativa que atenuam esse processo, né? Exatamente. E aí, as soluções ergonômicas, ela passa também por esta pausa, né? Então, a pausa, ela também é uma solução. A gente tem por exemplo, a gente tem um setor que ele é repetitivo, né? E que fez-se o rodízio, né, de funções ali, que a gente também é uma outra arma contra essa repetição. Né? Ele está trabalhando, né, numa função repetitiva, ele passa, vai em outra função, depois ele volta, então ele dá um descanso para a musculatura. Né? Então, essas coisas, essas visões, elas já acontecem nas companhias, e isso é um ponto extremamente positivo. Né? Agora, o que não dá, por exemplo, não, eu tenho rodízio. Né? Por exemplo, isso acontece muito, eu faço isso daqui, ó. Então eu estou trabalhando assim, isso aqui é repetitivo, pessoal. Então agora eu vou fazer assim, ó. Você continua com o braço elevado. Então, você não foi na causa. Você está enxugando gelo. Né? Então, por isso que, muitas vezes, a falta desse profissional de ergonomia, né, dentro da organização, dentro do processo, vou colocar assim, ela é muito sentida nessas horas. Tem gente me perguntando aqui, pelo WhatsApp, que não consegue escrever no coisa. A luminosidade também é um fator que afeta? Afeta. A ausência de luminosidade? Sim. Você tem. Cara, isso é tão frequente. Bicho. Você tem, por exemplo, determinado. Paulo, peraí. Antes de você responder, o institucionalzinho da Expo. Opa, bora lá, vamos lá. Só 2 minutinhos aqui para colocar o institucionalismo. Beleza. Roda e avisa. 1 minuto do comercial. Alô, Terezinha. Mas então, vamos falar de iluminação, Isso, legal. Então, assim, existem o número de lux, né, que você mede com o luxímetro, para determinados tipos de trabalho. Então, existe uma tabela, né, você vai e mede para saber se aquela quantidade de luz
né? Ela é suficientemente ou não para determinado tipo de trabalho. Isso também faz parte da ergonomia. Por exemplo, se você trabalha com o reflexo de uma janela na tua tela, também é uma outra questão, né? Então, a gente pode Isso dizer é bom? que é uma questão... Não, é ruim, né? É ruim? É ruim. Se você tem um reflexo, né? A luz está entrando direto na sua tela e bate e reflete em você, é ruim. Você vai ter mais dificuldade de enxergar. Então, não é legal, não. Puta merda. Né? Então, assim... Sabe qual é a conclusão que eu chego, Márcio? E, Paulo, vê se você concorda comigo, cara. Há uma... Não é nem negligência a palavra, cara. É uma... São todos... Ignorância? É higiene. Eu acho que também é adaptação, não é não, Paulo? Porque eu tenho a minha empresa há 32 anos e eu nunca fiz esse diagnóstico. Melhor, claro que eu fiz porque a legislação me mandava que eu fizesse e eu devo ter feito. Mas a pergunta clássica, isso não faz parte da minha gestão, entendeu? Isso não faz parte da gestão. As pessoas não incluem esse assunto na gestão. Tem muita gente que está achando esse assunto aqui. O que o Pavani está falando sobre fatores ergonômicos, um programa sobre gestão? Porque as pessoas acham que isso não é tema de gestão, isso não é a pauta de um homem de gestão. Não deveria ser pauta de um cara de segurança do trabalho, né? Isso deveria ser pauta do líder do círculo, do líder do departamento, do líder dos postos hierárquicos, e não do cara de segurança. Isso é o mesmo conceito, não devia ter um representante da administração para assuntos da qualidade, como não deveria ter um representante da empresa para assuntos relativos à segurança. Isso deveria ser parte da competência de qualquer líder, cacete. E que não é, eu faço meia culpa aqui, cara. A gente não sabe quais são os fatores. Eu não sei se o lugar que eu estou aqui é um local que piorou. Eu já tive tendinite, dói pra cacete mesmo. E a sensação que dá é que eu não tenho o que fazer, cara. Vai fazer o quê? Eu vou ter que trabalhar. E tem a pausa ativa, que é uma técnica de solucionamento, mas depois que deu pepino, velho, eu acho que não tem muito retrocesso. Aí você tem que lamentar pelo que você não fez. Sim. É o que o Márcio colocou, quer dizer, a questão de vir para atenuar um problema que já foi caracterizado, já foi descoberto, ou o departamento médico, ou a área de segurança, ou a área de RH. A área de RH, você também acha que ela está obsoleta nesse aspecto, ou seja, tem um nível de consciência muito baixo desse problema, Márcio? Pode chutar o balde, não tem problema. Porque assim, a gente né? Repaginar, né? O nome já diz, né? Vamos repaginar a bagaça toda aqui. Porque assim, falando um pouquinho antes do RH, é claro que existem empresas que trabalham muito com a questão ergonômica, sem dúvida nenhuma. E existem vários profissionais de ergonomia, ergonomistas assim como eu, que trabalham, né? Mas o meu objetivo aqui hoje não é falar das coisas que são legais, que dão certo. Sim, ao contrário. É falar o que tem muita gente que não dá ouvido. Então, respondendo, né, essa pergunta com relação ao RH, tem muita responsabilidade do RH aí. Muita. Né? Tem empresa que só está preocupada com vale transporte, ticket de alimentação. Desculpa falar, mas acontece isso. Né? Se o cara tem, né, assim, e existem empresas que contratam jovens sabendo que aquela função ela vai dar um problema, mas o jovem de 18 anos ele vai ter problema? Não vai. Um jovem como nós, assim, que já passou dos 18, pode ter, né? Ou se o jovem de 18 anos, ele não vai ter problema agora, ele vai ter problema com 30, mas aí ele já passou, ele não está mais trabalhando comigo, o problema já não é meu. Né? Infelizmente, eu já vi isso. Então, eu acho que assim, o meu objetivo de estar aqui hoje, na verdade, é de denunciar essa prática, que muitas vezes, e infelizmente, ela é muito comum em empresas. A gente tem empresas de grande porte, ok, mas quantas empresas a gente tem de pequeno porte e que empregam muitas pessoas no Brasil e que não estão ligando a mínima para isso? Então, assim, esse é o problema.
né? E elas não investem, por quê? Porque elas encaram isso como um custo, não como um investimento. Eu vou chamar um cara aqui para dar aula de ginástica laboral aqui para... que o cara tá louco, vai fazer meus caras ficar pulando aqui, o cara tem que produzir, o cara não tem que fazer ginástica. Eu já ouvi isso de encarregado de produção. Eu já ouvi a história de um diretor que, infelizmente, ele chegou na empresa dele, na aula da ginástica laboral, e naquele dia, o professor estava dando uma aula com música, ele falou, para tudo, manda esse cara embora, que a minha empresa não é uma academia para dar aula de dança, aqui é para produzir. Ou seja, a ignorância das pessoas que, teoricamente, têm um grau de escolaridade alto, ela é muito grande. Eu acho que a ignorância deles é diretamente proporcional ao grau de estudo que eles têm. Parece que quanto mais estuda, mais arrogante se transforma, né? Parece Exatamente. que a academia funciona ao contrário. É um negócio... Exatamente. Então, a gente convive muito com isso, né? E profissional de RH, e pior, né? Eles acham que eles entendem, né? Pô, você entende do seu assunto, eu entendo do meu. Né? Assim, aqui realmente tem o fator de repetição. Não, mas será que... Não tem jeito, querido. Aqui você tem que parar a repetição. Não tem o que fazer. Né? O cara quer uma alternativa. Não tem o que fazer. Né? Vai ser ambidestro, né? Vai ser ambidestro. É uma boa, né? Enquanto você... Né? Né? Mas, o Paulo, você sabe que essa questão... Né? A gente está falando, né, na questão de ambidestro, mas, por exemplo, a gente pode reduzir muito, né? Por exemplo, se ele está... Isso a gente já até fez numa empresa, né? Existia uma esteira e todo mundo virava para o lado esquerdo para pegar a peça e, né, virava do lado esquerdo e colocava de frente. Né? Então, a pessoa virava aqui e botava para lá. Isso, o cara trabalhava 6 horas por dia fazendo isso. O que a gente fez? A gente fez ele virar para o lado esquerdo 2 horas, depois outras 2 horas ele virava para o lado direito, e aí ele foi compensando, ele foi trabalhando os dois lados de forma a equilibrar, né, os dois lados. A gente conseguiu diminuir muito a queixa-dor dele. Então, desde que você consiga implantar esse tipo de melhoria, vamos dizer assim, que é extremamente barato, fácil, né, dá um bom resultado. Eu vi o Pavani, o Bitmodel, eu praticamente não escrevi, cara. Eu ditei tudo. Por conta, justamente, falei assim, cara, eu tenho que economizar a minha mão, porque eu já tive duas lesões, eu não quero ter a terceira, não. Aí eu coloquei ditar, eu vou ditando, ele vai escrevendo, e aí quando ele não reconhece alguma coisa, eu vou lá e faço uma pequena correção. Só ganhei tempo e também eliminei o uso aqui. Você usou o quê? No Google Docs, ele tem uma função que você coloca o mic lá para ditar, aí você vai falando e ele vai escrevendo. Você vai falando e ele vai escrevendo. Olha que coisa linda. O WhatsApp também tem essa função também. Sim. Então, são alternativas, né? A gente, assim, o que eu acho, Orlando e Paulo e o pessoal que está nos assistindo, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que todos nós somos limitados, né? Não só fisicamente, mas também no conhecimento. Então, você tem um grau de conhecimento que não é todo, né? E aí, se chega um cara novo para te dar uma ideia nova, pelo menos ouça. Né? Olha o que a Denise está perguntando, Paulo. E os equipamentos de segurança, que já é segurança do trabalho, né? Mas bota e luvas para uma pessoa de limpeza, ela nunca quer usar. O que eu faço? Aí já é o contrário, né? O empresário quer dar a condição e o cidadão não quer usar. Você sabe o que eu comentando aí um pouquinho isso que a Denise falou, a gente vai, às vezes, ficando meio sem paciência, né? E isso é uma realidade que ela está falando. A gente vê eu já vi isso em muita empresa, o cara com o protetor auricular assim, ó, só colocado aqui, ó, assim, ó, só em cima da orelha, assim, para dizer que ele está usando. Porque o cara vê o técnico de segurança e fala, pronto, lá veio o chato do técnico de segurança. Então, quando eu estou dando aula de laboral nas empresas, eu falo assim, não, ele é o chato, você vê, né? Ele gosta mais de você do que você mesmo gosta de você. Ele se preocupa mais com a sua vida do que você mesmo.
Porque ele está falando para você usar, porque senão você vai ficar surdo, você não quer usar. Né? Então, é louco isso, né? Então, assim, nas empresas que a gente tem um pouquinho mais de intimidade, vamos assim dizer, eu utilizo esse tipo de discurso. Pô, você está usando a bota, né? A luva, pô, é para sua proteção, não é para minha. Né? E outra coisa, então, se você não quer usar, então você assina aqui que você não está usando, então você arca com a consequência. Isso funciona, do seu ponto de vista jurídico? Funciona. Você tá abrindo mão de usar um EPI. Vai dar uma briga do caramba, né? Vai dar uma briga do caramba. Mas no final das contas foi você que... Né? E aí vão ter testemunhas, obviamente, que vão... Eu creio que não tem muita defesa, não. Se bem que hoje em dia tem muito juiz meio maluco, né? Então a gente não sabe. O que o cara é capaz de fazer. Sabe que eu fico pensando aqui, né? Quando a gente colocou esse item, aí a Denise colocando aqui, aí o cara pega, tá bom, eu uso, mas só até a página 2, daqui a pouco ele para. Por isso, mas você sabe, desculpa, mas essa minha fala aqui, que eu falei, pode até parecer muitas vezes ofensiva, mas dá resultado. Quando você joga a bomba na mão do cara, fala assim, então, você quer morrer? Morre sozinho, então. Quer morrer? Porque você vai morrer, tá? Então, depois você... Sabe? O alto impacto, funciona. Eu fico pensando, quando a gente escreveu esse subcapítulo lá no nosso RPG, e a gente colocou ele num bloco chamado práticas ergonômicas, né? Qualidade de vida de uma maneira mais ampla, essa é a circunstância, é o nome mais comum, né? Que tem sido utilizado, mais amplo, né? Não diria mais comum, mas mais amplo possível, porque o nome da sua vida é qualidade, life... Promoção e qualidade de vida. Qualidade de vida. Exatamente. Essa é a palavra que tem resumido, de uma forma ou de outra, esses nomes mais legalistas, né? Como fatores ergonômicos, essas questões todas, né? Que, na verdade, Paulo, lá no Fordismo, quando ele começou as questões ergonômicas, não eram para se preocupar com o cara, não, era para dar mais produtividade. Sem dúvida, para dar mais produtividade. Eu me lembro que o experimento de Hawthorne, né, que é um experimento bastante famoso e tal, os caras chegaram a uma conclusão científica que era a seguinte, porra, se iluminar o local de trabalho, os caras melhoram a performance. É claro, eles descobriram, porra, se a gente deixar os caras comer aqui e não precisar não comer, eu acho que eles trabalham melhor. Os negócios ridículos, do seu ponto de vista da história da administração. Pô, sabe o meu pai? Meu pai ele era foi muito cedo, meu pai, mas ele falava uma coisa para mim que era uma coisa que tem uma origem na administração científica de Taylor e Fayol. Ele falava assim: o funcionário bom sai cagado de casa. Sabe por quê? Sabe qual é a origem dessa frase? No começo, não tinha banheiro nas organizações, cara. Não tinha banheiro, então não podia ir no banheiro. Você trabalhava um período, ia para casa, fazer as suas necessidades, vai fazer em casa. Tanto que o banheiro nas organizações era aquele pé, né? Um negócio absolutamente dantesco, assim, onde você... Dantesco. E os caras faziam isso para você ficar o mínimo possível de tempo parado indo no banheiro. Para ser a experiência do banheiro uma experiência ruim. Eram banheiros rupestres. Banheiros rupestres. Ou seja, olha que coisa, vamos melhorar a vida do trabalhador, vamos deixar ele cagar. Vamos deixar ele fazer xixi. Nós temos um colega que trabalhou em Angola e ele trabalhou no supermercado lá, Márcio, e ele descobriu que, de repente, os caras estavam trabalhando na organização, assim, andando mais rápido, com a perninha meio espremida, assim. O que o povo tem que tá todo mundo andando rápido? Eles estão com Rio de Janeiro, querendo fazer xixi. Por que não vão no banheiro? Porque não tem banheiro aqui. Os caras, para fazer xixi, tinham que sair do supermercado e mijar na rua. Estou falando de Angola. É um lugar que tem a tecnologia das tecnologias, mas também tem lugares assim rupestres ainda. E aqui no Brasil também tem, não estou falando mal de lá, não, ainda tem. Agora, você veja aonde a gente chega, né? Se a gente demorou tanto tempo para
permitir que o colaborador comesse na organização, permitir que o colaborador pudesse iluminar o espaço de trabalho. Você vê o filme A Lista de Schindler, você vê que não tem luz na fábrica da Lista de Schindler, é a luz que vem do sol, né? Não tem luz ali dentro. E a gente acaba descobrindo que esses fatores de bem-estar... Agora, esses fatores de bem-estar eram negligenciados pelas organizações. A grande verdade, e ainda é negligenciado, é tratado como fator obrigatório, como uma questão legalista, e não como qualidade de vida. Agora, com o advento... Temos 4 minutinhos só, olha, cara, já foi 1 hora, velho. 4 minutinhos só. Você vê que com essa questão do home office, essa preocupação passa a ser muito mais... Você já foi contratado para fazer análise ergonômica na casa, no home office de alguém? Ainda não. Não, ainda não. Não sei se isso vai acontecer, provavelmente sim, né? Mas ainda não. A gente já trabalhou, já fiz palestra de CIPAT falando sobre a postura no trabalho em casa. Mas fazer uma por exemplo, não. Eu estou sentado aqui, né? Os meus pés estão para trás, um Sei. pé em cima do outro. Sim. E eu sei que isso não é correto, certo? Uma postura muito, muito extremamente comum, e principalmente em mulheres, é sentar em cima da perna. Cruzar a perna embaixo, aqui assim, sentar em cima da perna, né? E entre tantas coisas que você está desalinhado, a sua coluna desalinha, então você pode ter um problema de coluna, você pode ter um problema circulatório, pode aparecer veias, varizes, esse tipo de coisa, né? Fala assim, nossa, mas você é tão, né? Você já falou que o cara pode ficar estéril, que pode dar... pode acontecer. Pode, né? A organização tem que se preocupar com isso. Você vê uma coisa, uma situação muito simplória, por exemplo, né? O homem, hoje até nem muito mais, mas tinha aquele costume de usar a carteira no bolso de trás, né, da calça. E não tirava a carteira por nada, né? Então você sentava em cima da carteira e ficava assim, né? Desalinhado. Vai dar dor nas costas. Pode dar desvio na coluna? Pode. Por quê? Por causa da carteira. Olha o que a Denise perguntou. A pessoa trabalhando em home office pode se negar a receber uma pessoa como você para examinar as questões ergonômicas dela? Olha, de verdade, eu não sou expert jurídico, mas eu acho que com certeza pode. Entra na casa dela quem quiser, né? A casa é minha, eu não vou te deixar entrar. Né? Então, eu acho que pode ser. Que não tem... A gente não vai ter... Mas pouco. A Denise que perguntou, com certeza, se essa pessoa tiver algum tipo de lesão pelo trabalho e ela estiver em casa, ela vai acionar a organização, não tem a menor dúvida que ela fará isso. Então tem que haver uma legislação para isso, né, Fernando? Você sabe, Orlando, Paulo, eu vejo assim, é muito complicado, Denise, muito. Eu vejo assim, a relação, vamos chamar relação trabalhista, ela é muito, vou usar um termo forte, ela é muito prostituída, infelizmente, pelos dois lados. Muitas vezes a gente tem o profissional, o dono da empresa, que ele é preocupado com o funcionário, ele quer beneficiar o funcionário, e aí a gente tem o funcionário desse outro lado aqui que quer só aproveitar do dono da empresa. Mas esse cara é bobo, mesmo eu vou aproveitar dele. Né? E o contrário também é verdade. É verdade. Né? Então, assim, por isso que eu digo, é uma relação prostituída pelos dois lados. E que para a gente chegar numa equivalência, a gente tem que trabalhar muito. Então, a gente, né, eu quando me contratam, se eu vou ficar 3 meses na empresa, 1 mês na empresa, eu sou funcionário daquela empresa. E eu vou querer fazer o melhor por ela. Né? E é isso que eu tento passar, né, quando eu tenho oportunidade para as pessoas. Falar assim, olha, é assim que tem que ser. Né? Mas a gente sabe que isso é um problema, na verdade, eu não sei se é cultural, eu não sei o que é, eu nunca saí do Brasil para trabalhar em outros países, eu não sei dizer se nos outros países é diferente, mas no Brasil, infelizmente, a gente vive essa realidade. Bom, vamos encerrar o nosso programa com que bom, que tal e que pena? Vamos lá, a vinhetinha do que pena.
Márcio, seu que pena. O meu que pena que a gente ainda tem problemas tão básicos nas Tão corporações, elementares. Né? nas corporações de um modo geral. Paulo, seu que pena. Seu microfone. Que pena que a gente só tranca a porta depois que é assaltado. Né? Eu diria que, meu, que pena que muita gente acha que esse assunto não é um assunto relativo à gestão. É um assunto para profissionais específicos. Que pena, né? Vinhetinha do Que Bom. Eu vou colocar o meu Que Bom primeiro. O meu Que Bom é porque eu vou valorizar o nosso RPG, cara, que tem muito claro as especificidades disso lá no seu subreferencial temático 7.4. Pelo menos ali está muito clara essa palavra qualidade de vida ali naquele requisito. Paulinho, seu Que Bom, e o Marcinho fecha o Que Bom dele. Nossa, que bom que o Márcio me esclareceu várias coisas que eu ia colocar aqui, mas eu não vou botar mais, principalmente os pumps. Cara, isso é um Ganhei uma consultoria de graça. Marção, seu Que Bom. Meu Que Bom é que bom que nós temos espaço esse, como você nos ofereceu aqui, para a gente poder falar rasgado realmente o que a gente pensa e mais do que isso, né? Mostrar realmente a realidade em que a gente vive, né? Porque a gente vê muita gente falando de uma realidade que não existe, né? Então eu estou passando aqui a realidade que eu vivo, né? Então que bom que a gente tem um espaço como esse que você nos dá essa oportunidade. Parabéns. Que bom que você topou, tá aqui. Esse aqui é o ponto, né? Nem todo mundo topa. O nosso Que Tal? Que tal, Paulo? Seu Que Tal? Meu Que Tal é para o Márcio. Márcio, que tal você criar um lesômetro? Legal. Lesômetro. Boa ideia, Paulo. Ó, que tal, cara, que a gente tenha uma abordagem. Tem um livro sobre isso, cara, uma coisa que a gente possa. Tem coisas sobre isso. Que tal a gente depois colocar aqui na descrição uma literatura bacana para as pessoas buscarem, sem ser as normas, né? Mas uma literatura que faça essa instrução. Ok, opa, eu posso deixar, eu não sei se vou conseguir deixar aqui, mas assim, não, depois eu coloco na descrição do vídeo, não tem problema. Sem problemas. O seu Que Tal, querido, para finalizar a sua participação brilhante aqui na nossa... Que tal vocês que estão me assistindo aí, me contratar para que eu possa dar consultoria na empresa de vocês, a gente tem uma empresa com muito mais qualidade de vida. Olha aí, qual é o telefone, qual é o site? www.lifepqv.com.br LifePQV, Programa de Qualidade de Vida.com.br, LifePQV. O profissional que eu tenho a maior tranquilidade de indicar, com certeza ele vai fazer não só o melhor que ele sabe, mas com muito amor, com muito carinho, que é a característica do Márcio aí. Queridão, Marcião, obrigado pelo privilégio que me dá mais uma vez de poder contar com a tua presença aqui. Bom, eu estou aqui com a luz pegando na minha janela, tá vendo aqui? Ó, tem lesômetro para você, viu? Lesômetro para mim aqui. E não vamos perder a chance de termos você mais vezes aqui, tá, querido? Um beijo no coração. Você tá com a varíola do macaco, fala a verdade. É verdade, cara. É o terceiro brasileiro que tem essa merda. É o terceiro brasileiro. Aqui, mas eu que agradeço, Orlando, o Paulo, a Denise, que conversou conosco aí também, o Igor, né? E é um prazer muito grande a gente falar de coisas que a gente gosta, né? Que a gente ama fazer, né? Isso realmente é uma coisa que eu gosto muito e, precisando, estou à disposição de todos vocês. Beleza, então. Eu vou terminar aqui agora nosso videozinho institucional para terminar a live. Fique aí no bastidor para a gente fazer as nossas despedidas finais, ok? Não vai embora, não. Beijo, valeu, gente. Até segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, no mesmo horário, 8 horas da noite, voltando ao horário normal. Abraço. Valeu.